Tech Bytes não é sobre ferramentas e máquinas, é sobre a gente, humanos, pessoas, sobre você. A gente precisa entender as circunstâncias sociais que envolvem o esforço humano em desenvolver traquitanas e modificar o mundo em busca de viver melhor. Isso tem a ver com tecnologia, que está em todo lugar, no jeito que a gente se movimenta, se alimenta, se relaciona. O aplicativo que poupa seu tempo e te indica o melhor caminho é tecnologia. Chocolate vegano funcional, zero açúcar que você acabou de comer, tecnologia. A vacina contra a Covid também é. Exatamente por isso, dividimos essa nossa viagem em grandes capítulos, que tratam de setores da atividade humana, como a saúde, educação, o trabalho, a segurança, a mobilidade urbana, entre outros. Para começar, neste episódio de estreia, vamos ver como nós nos transformamos com a tecnologia. Quantas vezes você para alguma coisa que está fazendo para checar o seu smartphone ao longo de um dia? Cerca de 75% da América Latina já está conectada à internet, número superior à Oceania, mas ainda inferior aos Estados Unidos e Canadá. A gente não se dá conta, mas os aplicativos fazem todo tipo de alerta, muitas vezes bem intencionados, como mandar você dar mais alguns passos em nome da saúde ou ir meditar. Outros geram ansiedade, como aquele e-mail de trabalho que chega às 10 da noite. Aliás, o Brasil é o segundo país onde o mercado de aplicativos mais cresce. Segundo estudo realizado pela Pew Research, os smartphones estão no bolso de 60% dos adultos em todo o país, acima dos números de países como Filipinas, México e Índia. Pois é, estamos na era hiperconectada, cada vez mais dependentes das máquinas. Para guardar nossas memórias, trocamos emoções verdadeiras por emojis, cancelamos, somos cancelados, elegemos governantes com hashtags. Fomos também incluídos e vozes foram ouvidas, prós e contras. Como a gente chegou até aqui? Para o escritor e futurista Alvin Toffler, o desenvolvimento humano se deu por ondas. A primeira foi o domínio da agricultura. De 200.000 a.C. até mais ou menos o final da Idade Média, ser civilizado era viver de colheitas. Entre 1650 e 1955, a humanidade se industrializou, coordenada por outra inovação, o Estado Nacional, com um enorme poder de fogo. Reis, rainhas, duques, depois presidentes e premiers financiaram os esforços de cientistas, de Isaac Newton a Robert Oppenheimer. Desse engenho surgiram teorias, armas, carros, aviões, máquinas, a bomba atômica. Hoje surfamos a terceira onda, a da tecnologia e da informação, em que a experiência humana deixou de ser territorial. Até 2025, a gente vai ter 2,5 bilhões de devices na América Latina. A conectividade móvel, o Big Data e a IoT serão as forças que farão essa expansão na região. O teórico e historiador das mídias, Friedrich Kittler, já havia chamado a atenção há mais de 15 anos que a comunicação evoluiu, do papiro, papel, pombo-correio ao disco rígido e assim por diante. Ele alertou sobre a invenção da máquina de computar dados, capaz de armazenar, transmitir e processar informação. Detalhe, essa função, desde os tempos do caçador-coletor, sempre foi exclusiva aos homens. Gente, eu tô falando de milhares e milhares de anos. O quão provocativo é pensar que esse papel agora, de uns anos para cá, pertence às máquinas. E é claro que essas mudanças todas têm um peso enorme no comportamento das gerações. Carta? O que é carta? O e-mail já ficou no passado. E o que será que vem depois do WhatsApp? Aliás, a geração Z é a primeira geração nativa digital, o que cria um grande abismo diante das gerações anteriores, Y, X e Baby Boomer, que se adaptaram digitalmente. Para essa geração Z, não tem nada pior do que aquela mensagem visualizada e não respondida.
respeito à tecnologia, a gente pode dizer que a geração Z criou um abismo em relação às demais gerações, né? Então, mesmo para os millennials, que tiveram uma juventude já imersa em tecnologia, né, com as redes sociais e a chegada da internet, existe sim uma diferença, embora ela seja muito sutil, né? Agora, para a geração X e talvez até mesmo para a geração anterior, que seriam os baby boomers, as tecnologias parecem mais como uma solução mágica, né? Que algo apareceu e de alguma maneira está ajudando a solucionar alguns caminhos. Mas será que tem algum ano marcante nessa nossa evolução comportamental? An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. O lançamento do iPhone foi uma dessas viradas de chave, porque inaugurou de verdade a era dos smartphones. Foi quando telefone e computador se uniram para sempre. No ano seguinte, o Google inventou o sistema Android e os teclados físicos sumiram. Os smartphones turbinaram o acesso às redes sociais. A gente trocou a distância física pela intimidade digital. Nasce aí o conceito de mobile first, que se torna o principal elo de conexão com o mundo. Hoje temos mais smartphones que gente, e tecnologia tem quebrado cada vez mais nossas fronteiras. O mundo se tornou uma grande aldeia global. E, gente, isso não é novo, tá? O McLuhan já falava sobre isso do termo aldeia global lá nas décadas de 60 e 70. A maneira que a gente se relaciona e se comunica não é apenas feita de forma massiva, mas também individual, seja onde a gente estiver. E aqui vai um dado interessante. Dos cerca de 126 milhões de brasileiros que possuem acesso à internet, 94% usam para se comunicar com seus contatos. A gente tem muito mais acesso à informação. Existia um caminho mais difícil para acessar determinadas informações. Hoje isso é mais fácil, já está mais disponível para a gente, principalmente no smartphone. A tecnologia também nos dá acesso, através das redes, a uma quantidade maior de pessoas, né? E quando a gente tem acesso a mais pessoas, a gente também ganha mais voz. O poder que muito tempo, por exemplo, esteve nas mãos de instituições, hoje é dividido com a potência que é vinda das pessoas. A tecnologia colocada nas nossas mãos amplia o nosso mundo e amplia muito mais as nossas possibilidades, de alguma maneira desfazendo algumas barreiras que até então nos eram colocadas justamente porque não existia esse acesso a tantas outras coisas. Hoje, o rastro que você deixa enquanto navega e suas informações de preferências são bens preciosos para a construção de ideias, para te dizer o que comprar, onde comprar, o que ouvir e até mesmo o que comer. Os dados que a gente fornece enviesam o nosso comportamento. Na internet é assim. Você acaba comprando coisas que você nem sabia que existiam. E o pior, nem sabia que precisava, só porque viu um anúncio bonitão piscando para você. Então, eu te pergunto, será que a gente consome por gosto ou por influência? O quanto nosso comportamento é moldado por algoritmos a critério de uma inteligência artificial? Você procura no Google 5 vezes seguidas sobre como fazer batata frita. Os anúncios e ofertas que você passa a ver são sobre batata frita. Promoções de batata frita, meme de gatinho fofo com batata frita. Esse conteúdo sobre batata frita também pode te interessar. E no final das contas, você nem gostava tanto de batata frita assim. Era só para sua irmãzinha que queria comer. Mas depois de tanto bombardeio de anúncio, fica impossível resistir. Crocante, sequinha, malditos algoritmos. Mas o que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de etapas que um software qualquer precisa realizar para chegar a um resultado. No documentário O Dilema das Redes da Netflix, pessoas envolvidas com o Facebook alertaram que as redes manipulam o nosso comportamento muito mais do que a gente imagina. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. Na prática, o algoritmo ele é um código, computacional. Ele vai usar algumas regras para tomar algumas decisões, seja para mostrar um conteúdo A ou um conteúdo B. Ele vai entender, baseado no seu comportamento na rede social, se o usuário clicou numa propaganda que interessou a ele, se ele, interagiu com uma celebridade, deu um like, deu um dislike, fez um comentário.
ele vai começar a entender o que de fato é interessante ou não interessante para a pessoa. Então, no final do dia, ele está me ajudando a chegar mais rápido no que eu estou interessado. Uma outra forma como os dados podem moldar a gente é uma questão de uso de redes sociais. Então, existem alguns casos conhecidos por aí, onde uma pessoa que tem uma determinada linha de pensamento, ela vai acessar um conteúdo. O algoritmo vai entender que aquela pessoa tem interesse naquele tipo de conteúdo e vai começar a ofertar mais e mais e mais conteúdo com aquela mesma visão política, com aquela mesma ideologia ou alguma coisa parecida com isso. Então a pessoa, ela deixa de estar um pouco mais aberta a ver pontos de vista diferentes sobre um assunto, sobre uma visão, e como ela está sempre sendo incentivada a ver mais e mais e mais conteúdo da mesma coisa, ela pode acabar se fechando um pouco na sua ideologia ou na sua visão e ficando muito mais reativa a visões opostas, né? Em 2012, o Facebook realizou um experimento secreto. Nele, o algoritmo de 700 mil usuários foi manipulado por uma semana para mostrar que era possível moldar as emoções das pessoas. Quem era exposto a informações mais negativas passava a publicar material mais negativo. E quem tinha acesso a coisas boas, compartilhava coisas boas. É o tal do contágio emocional. Todos os dias a gente aceita termos e condições, e é com esses nossos dados, entregues de mãos beijadas, que os algoritmos vão nos moldando. O próprio Spotify causou uma revolução usando seu rastro musical para te oferecer as descobertas da semana, criando uma playlist personalizada que você gostaria de ouvir. A Netflix, por exemplo, sabe se você é fã de How to Get Away with Murder ou os Trapalhões na onda do iê. E assim você não perde tempo procurando por algo. Por mim, tudo bem. Mas você parou para pensar que pode estar deixando de assistir a um documentário sobre a inteligência dos golfinhos só porque a Netflix te recomenda comédia? Para quem não sabe, né, LGPD é um acrônimo, né, que significa Lei Geral de Proteção de Dados, e basicamente é uma lei pensada em como é que a gente cria um pouco mais de responsabilidade e consciência no uso dos dados das pessoas, né? Então, antes, né, de existir a LGPD, óbvio que a gente tem que tomar cuidado, mas antes da LGPD não tinha nada que proibia, por exemplo, você enfim, eu consegui um e-mail de um cliente meu e eu vou vender esse e-mail para outra pessoa, fazer um anúncio para essa pessoa, eu vou enviar uma comunicação que eu nunca tinha combinado com a pessoa e pode ser que não seja do interesse dela, mas do meu interesse é. Então, eu acho que a LGPD ela vem para trazer um pouco mais de equilíbrio nisso. Em relação ao aspecto emocional, as redes sociais estão reprogramando o nosso sistema nervoso. Cada like que você recebe numa foto libera uma dose de dopamina, o mesmo hormônio envolvido com as sensações de motivação, orgasmo e amor. Em outras palavras, as redes nos tornaram viciados em dopamina. Tomografias feitas em pessoas com esse problema registraram degradação das áreas do cérebro encarregadas da emoção, da atenção e da capacidade de tomar decisões, as mesmas afetadas pelo cigarro e a cocaína. Acontece que a inteligência artificial emocional tem transformado emoções humanas em dados para negócios. Mais de 60% dos usuários de assistentes virtuais acreditam que os dispositivos que entendem o nosso humor serão predominantes nos próximos anos. Os algoritmos nos bombardeiam com dados que confirmam as nossas crenças e nos expõem cada vez menos àqueles com os quais não concordamos. Isso nos isola em bolhas e nos torna muito mais suscetíveis a notícias falsas e narrativas que distorcem fatos. Sabe aquele papo de que a Terra não seria mais redonda? Pois é. Tecnologias que facilitam muito a nossa vida, como as notificações ou a capacidade de fazer um scroll down infinito no Twitter ou arrastar para cima no Instagram, geram satisfação e, ao mesmo tempo, nos viciam. Resultado: de acordo com o Digital Global Overview Report, em todo o mundo, as pessoas passam hoje quase 7 horas do dia na internet. No Brasil, 10 horas. E 98% das pessoas usam internet pelo celular. Tudo isso quer dizer o seguinte: o seu smartphone, há tempo, deixou de ser apenas um aparelho eletrônico para ditar o seu comportamento, as suas interações e a forma como você se comunica. Ou melhor, ele já pode estar se tornando praticamente uma extensão do seu corpo e da sua mente. Para alguns,
a vida só começa depois de um café. Para outros, ela só começa com Wi-Fi. A verdade é que esse foi o lema de muita gente durante a pandemia do novo coronavírus, né? Home office, cursos online, interação com a avó, a tia, o namorado, exercício físico, aula de yoga, lives. As pessoas ficaram ainda mais ligadas por meio das telas. O que era físico virou um retângulo no Zoom. E dá-lhe dados, algoritmos e tudo mais. A gente avançou uns 10 anos, talvez em termos de progresso no uso de algumas dessas tecnologias por causa da pandemia. Mas como será daqui para frente? E como tomamos para nós a responsabilidade de cuidar do nosso comportamento em tempos como esse? Será que é possível aproveitar os benefícios do lado bom da tecnologia sem virar Black Mirror? Difícil dizer que as novas formas de se comunicar estão estagnando as nossas habilidades sociais. Eu diria que elas estão, na verdade, transformando as nossas habilidades sociais, né? O ser humano é muito bom em se adaptar aos novos contextos e às novas realidades. E o que a gente viu aqui ao longo dessa pandemia e desse último ano é que, de fato, houveram muitas transformações nessas formas de se relacionar, não necessariamente uma estagnação, né? Então, mais uma vez, a gente viu gerações digitalizadas encontraram caminhos muito mais rápidos e mais fluidos de lidar com essa adaptação, né, e com esses novos formatos de relação. E mais uma vez o que a gente viu são as novas gerações inaugurando alguns comportamentos e ensinando as gerações anteriores a como fazê-los, né? Então, eu não diria que nós estamos estagnando as nossas habilidades, eu só diria que elas estão se transformando. Tudo cai numa questão filosófica. Para citar Aristóteles, já que o homem é, por natureza, um animal social, a gente está em transformação, porque tudo ao nosso redor também está. Mas o que significa ser humano nessa nova sociedade? A maneira como seu comportamento é afetado pela tecnologia é o que define que tipo de usuário você é. Então, eu te pergunto, que tipo você quer ser? E lembre-se, existem apenas 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software.